Vivemos em um tempo em que nos consideramos superiores aos nossos antepassados por fazermos avanços em ciência e tecnologia que melhoram nossa qualidade de vida. Mas a cada dia descobrimos que nossos ancestrais eram mais avançados do que imaginamos. Eles sabiam controlar as forças naturais da Terra e tinham a energia em suas mãos. Não deveríamos ficar surpresos ao saber que os antigos não só aproveitavam a natureza, mas sabiam usar a sua força muito bem. Esta é a história da energia e da tecnologia no mundo antigo. Descobertas da Antiguidade. Energia. Distribuição. Didática. Sabemos que os antigos povos do mundo clássico eram sofisticados, mas parece que no seu cotidiano eles tinham uma tecnologia não muito distante da atual. Hoje desfrutamos de muitos inventos que tornam a vida mais confortável. Contudo, os antigos tinham vários luxos que poderíamos considerar modernos. Vivemos numa época de produção em massa e engenharia complexa, mas os romanos construíram fábricas automatizadas em suas cidades, criando uma revolução industrial com 2000 anos de antecedência. Eles controlavam as forças da natureza com incríveis obras de engenharia civil e traziam a civilização para a vida da população. Milhares de anos atrás, as pessoas aprenderam a controlar a energia do sol, aproveitar a energia térmica e usar a água para acionar grandes máquinas. Quando olhamos para o mundo antigo, a tendência é considerá-lo atrasado em relação ao nosso. Mas não é verdade. Eles usavam a hidráulica, usavam energia térmica. Provavelmente utilizavam energia solar, talvez até eletricidade. Não podemos ter certeza. Mas pareciam usar toda a variedade de fontes de energia que estava à sua disposição e as exploravam procurando desenvolvê-las o tempo todo. Apesar das muitas descobertas da antiguidade que já foram reveladas, ainda há mistérios intrigantes que não podem ser explicados. Em Bagdá, berço da civilização, um estranho objeto foi descoberto em 1936. Ninguém conseguiu provar para que servia esse aparato enigmático, mas ele tem componentes semelhantes aos de uma bateria do século XIX, levando alguns especialistas a acreditar que pessoas das sociedades antigas já conheciam a eletricidade. Embora pareça incrível, será que os antigos poderiam ter estado próximos de descobrir a tecnologia do nosso mundo atual? Há 2000 anos, os romanos haviam desenvolvido a tecnologia vinda da Grécia Antiga e estavam usando uma grande variedade de máquinas e dispositivos complicados em todos os aspectos de suas vidas, na guerra, na construção e na indústria. Pouco saberíamos sobre esses inventos antigos não fosse pela obra de um homem. Marcos Vitrúvio Polião. Vitrúvio era arquiteto por profissão e viveu durante o reinado de Júlio César. Ele era inspirado pela engenharia e arquitetura da Grécia Antiga e fascinado pelo trabalho dos grandes mestres. Sua maior realização foi uma coleção de escritos em que descreve com muitos detalhes as invenções dos gregos e romanos. Sem Vitrúvio, conheceríamos muito pouco da tecnologia antiga. Uma fonte essencial sobre a tecnologia da antiguidade é o escritor romano Vitrúvio. Ele escreveu provavelmente na década de 20 a.C. Seus livros trazem referências a trabalhos de vários escritores mais antigos cujas obras se perderam. O trabalho de Vitrúvio é único. Sua coleção de 10 livros descreve uma grande variedade de inventos. Seu cuidado com detalhes tornou possível para historiadores modernos entenderem realmente o grau de sofisticação mecânica do mundo antigo. Inventores do Renascimento, como Leonardo da Vinci, se inspiraram nas descrições vitruvianas de máquinas antigas. As primeiras edições de sua obra vinham acompanhadas de diversas gravuras, ilustrações que mostram uma visão renascentista da tecnologia do mundo romano. Os romanos não se contentavam apenas em conquistar territórios, estavam decididos a conquistar a própria natureza. Um dos modos de fazer isso era criar máquinas enormes para aproveitar a energia da água.
Vitrúvio era fascinado por água, mineração e economia, especialmente pelo movimento da água. Suas obras incluíam ideias para deslocar água por grandes distâncias de lugares onde fosse difícil fazê-lo, como o fundo de Minas. Como engenheiro e arquiteto, isso é exatamente o tipo de coisa que o interessaria. Vitrúvio descreveu uma variedade de bombas d'água engenhosas e sofisticadas que usavam válvulas móveis para empurrar a água para cima. Ele também detalhou grandes dispositivos que usavam outros métodos para mover a água. Em 2001, os restos de 2 enormes mecanismos romanos foram desenterrados em Londres. Eles ficaram conhecidos como as rodas d'água da Rua Gresham. Elas conseguiam elevar a água de poços profundos usando uma série de recipientes presos a uma roda dentada com muito mais eficácia do que só pela força humana. Eram mecanismos incrivelmente parecidos com os descritos por Vitrúvio. Ele também descreveu a mais famosa das invenções gregas, o parafuso de Arquimedes. Esse invento simples, porém engenhoso, utilizava uma grande espiral que, ao girar, forçava a água para cima. O parafuso de Arquimedes era usado nas indústrias romanas para elevar a água como de obras em minas subterrâneas inundadas. Era eficaz, porém só conseguia mover a água por pequena distância. Para obras em minas profundas, era necessária uma solução mais complexa. As minas de prata eram especialmente importantes para os romanos, que precisavam de grandes quantidades desse metal para produzir moedas. Contudo, muitas vezes era difícil acessar ricos veios de prata em minas profundas e cheias de água. Durante a mineração do Rio Tinto, na Espanha, em 1886, houve uma descoberta incrível. Quando os mineiros detonaram uma seção profunda da mina, foi encontrada uma enorme roda. Mas o que era esse extraordinário objeto antigo? Durante escavações posteriores, os arqueólogos descobriram uma série de rodas no fundo das minas. Embora as rodas d'água fossem conhecidas, elas nunca tinham sido usadas de maneira tão elaborada e sofisticada como aqui no Rio Tinto. Por exemplo, na mina norte havia 8 pares de rodas, 16 ao todo. Elas extraíam e elevavam água de uma profundidade de 29 metros. As rodas d'água nas profundezas das câmaras da mina eram usadas para mover a água de uma câmara para outra, elevando-a a cada passagem até que finalmente chegasse à superfície. Era um grande feito construir um mecanismo tão grande e complexo num local tão profundo. Vitrúvio explicou em seus escritos como cada roda era girada por um homem, que a impulsionava andando sobre ela. Devia ser um trabalho extenuante no subsolo, na escuridão e umidade. Contudo, estimou-se que um homem poderia operar uma roda por 8 horas contínuas, deslocando cerca de 70 litros de água por minuto. Isso teria tornado a mina bem mais produtiva, e talvez tivesse sido impossível extrair prata no Rio Tinto sem as grandes rodas elevadoras de água. Os romanos não foram os primeiros a utilizar essas ideias, mas as rodas elevatórias do Rio Tinto mostram como tiveram sucesso em adaptar a tecnologia grega em escala industrial, permitindo assim aumentar sua grande riqueza e poder. Nos tempos da Roma Antiga, o conhecimento não só era disseminado, mas aplicado. Até então, a maior parte dessa ciência era teórica, não prática. Porém, os romanos aplicavam a tecnologia que conheciam onde precisavam, neste caso, para drenar as minas de prata. Há registros de cerca de 40 rodas similares terem sido usadas apenas no sudeste da Espanha. Foi o uso visionário da tecnologia que tornou Roma uma grande civilização. Contudo, o seu uso da água como fonte de energia, conforme descrito por Vitrúvio, é o que mais impressiona. Para extrair energia da água corrente, primeiro os romanos precisavam criar um sistema contínuo de fornecimento de água corrente para suas cidades. Os romanos eram audaciosos e construíram aquedutos gigantes, capazes de transportar água por muitos quilômetros. Assim, levaram a civilização aos cantos mais remotos do império e criaram cidades onde elas nunca poderiam ter existido antes. Vitrúvio registrou em um de seus livros como um aqueduto romano deveria ser construído.
Era uma estrutura notável e complexa, essencial para os romanos usarem a água como fonte de energia e para abastecer suas casas de banho luxuosas, chafarizes e jardins. Aquedutos como esse em Pont du Gard, no sul da França, ainda estão em pé 2000 anos após sua construção. O aqueduto trazia água para a cidade de Nimes, de uma fonte natural nas montanhas a 25 quilômetros de distância. É uma obra incrível de engenharia civil. Foi construído por legionários muito habilidosos em engenharia civil e hidráulica. Eles já haviam construído 9 aquedutos em Roma. Tinham sido responsáveis por construções em toda a Europa. Então, dominar a topografia para levar água a uma cidade era algo que eles faziam o tempo todo. Pont du Gard é impressionante. Com 48 metros de altura, é o aqueduto mais alto construído no Império Romano. Levou 15 anos para ficar pronto e até hoje é o aqueduto mais completo de todos os construídos pelos romanos. Ele foi projetado para durar, apesar das grandes e frequentes enchentes que havia no rio Gardon. No primeiro e segundo níveis, os blocos de pedra pesam de 2 a 6 toneladas. Eles foram colocados um em cima do outro, sem argamassa. A ponte foi projetada com grandes arcos abertos, permitindo que a água fluísse por eles sem romper a ponte. A água que passava pelos aquedutos romanos tinha um papel essencial na vida de Roma. Roma, o coração do império, era abastecida por 11 grandes aquedutos que nela entravam. A constante água corrente era dirigida pelos engenheiros da cidade para canais de fluxo rápido, sendo usada para mover antigas rodas d'água. Vitrúvio fez relatos detalhados das rodas d'água romanas que poderiam ser usadas industrialmente na cidade. Há muitos anos, os arqueólogos são fascinados com as rodas d'água romanas descobertas na Europa inteira. Sinais de rodas d'água foram encontrados em Roma. Mas o que mais intriga são as máquinas que elas moviam. O professor Andrew Wilson, arqueólogo de Oxford, trabalhou em escavações num sítio arqueológico notável em Roma em 1998. Wilson escavou um grande complexo industrial romano que continha sinais de que as rodas d'água moveriam um enorme moinho de trigo automático com água vinda de um aqueduto da cidade. Ficou conhecido como o Moinho de Janículo. O moinho foi construído no 3º século depois de Cristo, junto com o Aqua Triana, o aqueduto de Trajano, que podemos ver aqui em azul, no centro. Era parte de um grande complexo de moinhos movidos por quedas d'água, cujo propósito era suprir de pão a cidade de Roma. Uma série de rodas d'água era ligada a um mecanismo de engrenagens que movia uma gigantesca pedra de moer. Esses moinhos assegurariam abundância de farinha para fazer o pão produzido em massa pelos moinhos de trigo e padarias para os civis de Roma. Vitrúvio deixou detalhes em seus escritos sobre como teriam funcionado os moinhos movidos por água daquela época. Esta é uma tradução de Vitrúvio feita para o francês em 1673. Ela contém algumas boas ilustrações das máquinas que ele descreve, mas o artista reinterpretou algumas delas à luz de sua própria experiência com rodas d'água contemporâneas. Então essa ilustração mostra um moinho de trigo movido pela água que passa por baixo da roda e mexe as pás na parte externa. Uma grande roda dentada é montada ao eixo da roda d'água e se encaixa uma muito menor na vertical, que aciona um par de pedras de moinho montadas um andar acima. Durante escavações em Roma, os arqueólogos conseguiram encontrar sinais que demonstravam que o moinho de Janículo era bem semelhante aos descritos por Vitrúvio. Escavações no início da década de 1990 encontraram mancais, pedras que sustentavam as extremidades dos eixos da roda d'água. Pegando o espaçamento entre elas, podemos deduzir que havia 4 rodas d'água no norte da fábrica. No lado sul, o eixo ficava mais alto, permitindo uma roda maior. Isso pode sugerir que ela movia um conjunto de pedras de moinho mais pesadas ou talvez 2, uma de cada lado do eixo.
A água era tão importante como fonte de energia para o moinho que durante um ataque a Roma foi feita uma tentativa de obstruir os aquedutos para interromper a produção de pão. Isso era equivalente a um blackout de eletricidade numa cidade atual. A água era a vida de Roma e era essencial mantê-la fluindo. Os moinhos de trigo automatizados de Roma podem ser impressionantes, mas a usina de energia romana mais notável do mundo foi descoberta em Barbegal, no sul da França. As ruínas descobertas em Barbegal na década de 1940 provaram a existência de uma grande fábrica romana movida a água, o que até então até os especialistas achavam ser impossível. Mesmo assim, no segundo século depois de Cristo, foi construído um enorme moinho de trigo capaz de produzir farinha suficiente para alimentar no mínimo as 12.500 pessoas que viviam na cidade romana de Arles. O complexo foi construído numa colina e ao todo compreendia 16 rodas d'água, cada uma acionando continuamente uma pedra de moinho sobre a qual uma bica despejava trigo. Isso era industrialização em larga escala. O complexo do moinho era acionado por água do aqueduto construído para abastecer a cidade de Arles. Ao chegar ao topo do complexo de Barbegal, um ramal desviava parte da água para os moinhos. Uma grande quantidade de água devia ser necessária para os moinhos em funcionamento. A função do Barbegal era trazer água para uma série de moinhos, que moeriam cereais e supririam o Império Romano inteiro com farinha. Porque não podemos esquecer que o exército romano estava presente no sul da França. No tempo da Roma Antiga, Arles era uma cidade rica e próspera que hospedou brevemente o imperador Constantino. Tinha uma população numerosa, mas consta que havia falta de mão de obra escrava na região. Este pode ter sido o motivo de terem construído aqui o grande moinho como solução para o problema da moagem manual da grande quantidade de farinha necessária para abastecer a cidade. O aqueduto e o moinho teriam feito parte da cidade durante o período romano. O moinho de Barbegal foi construído 300 anos depois de Vitrúvio ter descrito os primeiros moinhos usados pelos romanos e nos mostra como haviam desenvolvido suas máquinas movidas a água com eficiência e sofisticação incríveis. Aqui, a energia da água foi explorada num grau de industrialização e mecanização quase impossível de conciliar com nossas noções do mundo antigo. O complexo de Barbegal precede a Revolução Industrial em cerca de 1.600 anos e mostra um caso bem remoto de investimentos de capital em maquinário complexo. Foi a primeira tentativa da humanidade de aproveitar as forças naturais para realizar trabalho mecânico. É um ancestral distante de todo o maquinário industrial que vemos hoje. Barbegal é a prova de que os romanos estavam muito mais avançados na tecnologia da energia hídrica do que demonstravam escavações anteriores. Em lugares como Barbegal, temos evidências de que os romanos podem ter tido uma revolução industrial ou pré-industrial que sai de uma economia puramente braçal, baseada na escravatura, para outra, na qual a mecanização e os avanços da engenharia tornavam o trabalho escravo mais eficiente. Barbegal é especial, porque é a única grande usina de força movida a rodas d'água que restou. Talvez haja muitas outras enterradas abaixo de cidades do território do antigo Império Romano. O fato de os romanos usarem a força da água para moer trigo nos leva a perguntar se a usaram para acionar outras máquinas também. Algumas evidências ainda sugerem que eles usaram rodas d'água semelhantes para cortar blocos de pedra para a construção. Uma vez que tivessem dominado a tecnologia, as possibilidades seriam ilimitadas. A perícia dos romanos em sistemas hidráulicos tornou-se tão desenvolvida que, usando a força da gravidade, eles conseguiam até fazer a água atravessar grandes vales nos quais não era possível construir aquedutos. Em Aspendos, na Turquia, as ruínas de uma construção extraordinária ainda podem ser vistas.
Para cruzar um vale do tamanho de Aspendos, seria preciso um aqueduto muito alto. Mas os romanos tinham uma solução engenhosa para este problema. Eles resolveram aproveitar a força da própria água, desenvolvendo um sistema baseado na pressurização que usava a incrível técnica do sifão invertido. Sifões de água eram usados desde a época dos gregos, mas os romanos adaptaram essa tecnologia e a usaram em grande escala. O funcionamento de um sifão simples é fácil de demonstrar. Certo, eu vou despejar isto. Vamos usar vinho para ficar mais visível. Vou derramar o líquido no tanque superior e esperamos que isso explique o funcionamento do sifão. A força gravitacional deve empurrar a água pelo cano e então para cima até o outro tanque no outro lado. Este é o mesmo princípio que teria sido usado no sifão de Aspendos. Uma tubulação de pedra levava a água ao fundo do vale, até que a pressão a forçasse para cima, no outro lado, na direção da cidade. Os romanos aproveitaram a força da gravidade e a pressão da água para fazer a água subir colina acima. Eles não construíram apenas um sifão em Aspendos, mas 3, apoiados entre 2 torres enormes no vale. Para criar cidades esplêndidas como Aspendos e seu impressionante anfiteatro, os antigos precisaram aproveitar as forças da natureza. Ainda hoje, nos surpreendemos por eles terem conseguido usar essa energia com tanta maestria. Os romanos usaram seus conhecimentos de hidráulica para transformar Aspendos num belo e próspero posto avançado do Império. Vitrúvio conta em seus livros várias soluções criativas que os romanos utilizaram para fazer a água chegar às suas cidades. Mas depois que a água chegava pelos aquedutos, era preciso ter um sistema eficaz de encanamento para mantê-la fluindo. Mesmo em postos distantes do Império Romano, como o território selvagem do norte da Inglaterra, os romanos construíram uma rede de canos de água. Os romanos se instalaram na Grã-Bretanha no 1º século depois de Cristo e o imperador Adriano construiu sua famosa muralha como uma barreira defensiva contra os povos hostis do norte. A muralha em si já era um enorme feito, com mais de 4 metros de altura, 3 metros de largura e uma extensão de 118 quilômetros. O forte romano de Vindolândia ficava próximo à muralha de Adriano. Era uma base para os soldados designados para manter as tribos do norte afastadas. Os líderes romanos sabiam que para manter suas tropas leais e contentes era importante que tivessem conforto e fossem bem tratadas. Nesse ambiente frio e devassado, os romanos tentaram domar a natureza e criar alguns dos luxos a que estavam acostumados. O único recurso natural abundante no local era a chuva. Os romanos criaram um modo de canalizar a água da chuva para a vila para poderem desfrutar de água encanada. A vila cresceu, tornando-se uma cidade, com seu próprio hospital, cervejaria, lojas e, em especial, uma casa de banhos para os soldados. Os romanos não fazem concessões. Chegam a essa zona fronteiriça, hostil, e trazem consigo o melhor da tecnologia romana. Instalam esse fantástico sistema de água, que significa que cada edificação dentro do Forte Romano de Vindolândia pode ter água encanada. O que é incrível, porque uns 200 anos depois, no final da Bretanha Romana, essa tecnologia não é mais usada em lugares como Vindolândia. As pessoas que viveram aqui não tinham água encanada. Uma rede de encanamento teve de ser montada para abastecer a cidade. Num de seus livros, Vitrúvio explicou que os romanos geralmente usavam canos de argila e chumbo. Contudo, ele percebeu que os canos de chumbo eram insalubres e o envenenamento por chumbo era comum entre os encanadores romanos. Mas em Vindolândia, os romanos montaram uma eficaz rede de canos, aproveitando materiais que tinham à mão. Um dos achados mais significativos em escavações dos últimos anos foi um fantástico sistema de distribuição de água. É um sistema de encanamento subterrâneo inteiro feito de madeira, construído por volta do ano 100 d.C., que leva água de poços e tanques. É absolutamente incrível isso ter resistido.
Para fazer seus canos principais, os romanos cortavam amieiros que cresciam no solo encharcado, cavocavam segmentos de 1 a 2 metros, faziam pontas cônicas e as montavam em blocos de carvalho, enterrando o sistema inteiro em trincheiras cercadas de cascalho. 2000 anos após sua construção, o complexo sistema de encanamento de Vindolândia ainda estava em muito bom estado. Mas outra descoberta surpreendente foi feita 3 quilômetros além, seguindo a muralha de Adriano, que mostra como os romanos tinham avançado. No forte Hausestedt, os soldados tinham acesso ao que chamaríamos de banheiro público. Este é um dos mais bem preservados sanitários romanos. Os engenheiros romanos criaram essa edificação espantosa para os soldados estacionados na muralha, completa com água corrente para remover os dejetos continuamente. Os sanitários são uma maravilha de engenharia e encanamento. Foram feitos grandes tanques capazes de conter 24 mil litros de água da chuva. Embora faltasse privacidade, o prédio coberto teria sido muito confortável. Ele era cercado em 3 lados por fileiras de vasos sanitários de madeira. Por baixo deles passava um canal de esgoto alimentado com água corrente dos tanques. O esgoto corria em sentido anti-horário. A água entrava pelo lado esquerdo aqui, ia em sentido anti-horário ao longo do esgoto principal e saía por um bueiro no canto sudeste do forte. Não era apenas luxo, mas conforto e higiene para assegurar que os valorosos soldados não pegassem doenças e assim pudessem proteger o império. Os romanos sabiam a importância do saneamento básico e o suprimento de água limpa no local era essencial. Os banheiros não tinham apenas um canal de esgoto, mas também água corrente que os soldados usavam para se lavar. Em lugar de papel higiênico, cada soldado tinha uma vara com uma esponja presa na extremidade. Havia um canal especial que corria em torno dos vasos sanitários para que eles pudessem enxaguar suas esponjas após o uso. Esta é uma imitação do que os soldados teriam usado em lugar de papel higiênico. É uma esponja bem amarrada numa vara. Os soldados romanos desfrutavam de muitos confortos domésticos e para os ricos a vida ali devia ser muito agradável. Em muitos aspectos, a vida deles não era tão diferente da nossa. O padrão dos edifícios públicos no Império era incrível. As grandes casas de banhos eram como templos dedicados aos prazeres da água. Os cidadãos podiam se divertir em banhos aquecidos ou aproveitar uma massagem relaxante. Um dos mais belos banhos romanos que restaram na Europa pode ser visto na cidade de Bath, no sul da Inglaterra, conhecido pelos romanos como Aquae Sulis. Esta casa de banhos é especial, por demonstrar tanto a habilidade dos romanos ao lidar com o encanamento complexo, como a maneira como eles exploravam a energia térmica na terra. A casa de banhos foi construída sobre uma fonte termal natural que os antigos bretões consideravam sagrada. Os romanos também faziam adoração aqui e ela se tornou um ponto cultural e religioso importante que seria visitado por romanos de todo o Império. A cidade de Bath desenvolveu-se em torno da fonte de água quente que vinha do fundo da terra. Boa parte da colonização romana ainda permanece na elegante arquitetura georgiana da cidade. No centro da casa de banhos romana está a fonte sagrada. Daqui sai água quente a uma temperatura de 46 graus Celsius, a uma vazão de mais de 1 milhão de litros por dia e tem sido assim há milhares de anos. Antes dos romanos chegarem, o povo daqui já conhecia a fonte e provavelmente orava aqui. Mas a água das termas só foi controlada no tempo dos romanos. Os engenheiros romanos sabiam que se pudessem controlar a água quente da fonte termal, ela poderia ser usada para criar uma maravilhosa casa de banhos aquecidos naturalmente. A peça central deste magnífico prédio é o Grande Banho. É uma piscina forrada com folhas de chumbo e cheia com água quente das termas. Antes ela ficava no Salão Magnífico. A piscina tem apenas 1,5 metros de profundidade e degraus em toda a volta. Em torno das margens, haveria bancos para banhistas e mesas supridas com comida e vinho.
Mas não era apenas um lugar para relaxar. Os romanos acreditavam muito nos poderes espirituais das termas. Em 1727, uma magnífica cabeça de bronze foi encontrada por homens que trabalhavam perto dos banhos. Era a deusa da fertilidade e da saúde, Sulis Minerva, que se acreditava que vivesse nas termas. Os devotos deixaram oferendas em moedas de ouro. Milhares dessas moedas foram encontradas no local. Também deixaram imprecações escritas em folhas de chumbo que eram jogadas na entrada da fonte. É um testamento à engenhosidade criativa dos romanos, que viram o potencial de usar uma fonte de água naturalmente aquecida e efetivamente aproveitar o fenômeno para seus próprios fins. Os romanos deviam entender de energia térmica porque a usaram de modo tão eficaz. No sistema de banhos aqui, vemos uma casa de banhos que, embora tenha quartos aquecidos dentro, não é aquecida. Mesmo assim, esta grande piscina de água quente no centro ajudaria a aumentar suavemente a temperatura no prédio inteiro. Os romanos usaram a energia térmica das profundezas da terra em Bath, mas também olharam para o céu para encontrar maneiras de aproveitar a energia térmica do Sol. Hoje em dia, a energia solar é algo comum, porém, há 2000 anos, os antigos também encontraram maneiras de explorar o calor do Sol. As sociedades antigas estavam cientes das vantagens da energia do sol para o aquecimento, construíam suas casas voltadas para o nascente e conheciam o uso do vidro em prédios públicos, como casas de banhos, para maximizar a retenção de calor e, é claro, através do vidro, para aquecer esses prédios. Sinais de janelas de vidro foram encontrados por todo o Império. Este incrível pedaço de vidro de 2000 anos foi encontrado na janela de um prédio em Pompeia. Ele fazia parte de uma janela muito grande. É incrível como esta lâmina de vidro sobreviveu. Os romanos perceberam o efeito do vidro para capturar o calor do sol. Porém, uns 500 anos antes, os gregos já haviam descoberto meios de usar o poder destrutivo dos seus raios. Disse que uma invenção grega mítica foi usada como arma contra os romanos no século III a.C. Ficou conhecido como o raio da morte de Arquimedes. Em Siracusa, no que hoje é a Sicília, o inventor Arquimedes estava disposto a repelir um ataque romano. Uma história afirma que ele usou a energia solar para destruir os navios romanos no porto. Parece pouco provável, mas a história perdura até hoje. Em 214 a.C., os romanos atacaram a cidade de Siracusa. A população local confiou no seu mais famoso cidadão, o filósofo e inventor Arquimedes, para defender a cidade. Arquimedes mandou os soldados polirem seus escudos até que brilhassem como espelhos. Então posicionou os soldados em volta do porto e os fez refletir os raios do sol nos navios romanos abaixo. Arquimedes concebeu um sistema engenhoso de espelhos parabólicos, provavelmente usando escudos polidos para mandar um forte feixe de luz na direção dos barcos romanos atracados no porto. Aquele raio certamente teria ofuscado a navegação e, segundo alguns relatos, chegou a incendiar os barcos. É difícil imaginar que isso pudesse ter um efeito tão dramático. Mas será que centenas deles poderiam formar um raio da morte? A maioria das pessoas não acredita que Arquimedes tenha usado espelhos para incendiar a frota romana. Contudo, uma série de escritores, especialmente os bizantinos, mencionam o uso de espelhos por Arquimedes e afirma que foram de fato usados para incendiar a frota romana. A ideia de Arquimedes ser capaz de queimar uma frota de navios usando espelhos foi ridicularizada em muitos círculos acadêmicos. Alguns historiadores dizem que ele usou lentes, não espelhos. Mas um dos defensores da teoria dos espelhos foi o professor Ioannis Sakkas. Sakkas acreditava que Arquimedes não usara lentes, mas concluiu que tinha utilizado espelhos feitos de escudos muito bem polidos, que, quando coordenados apropriadamente, dirigiam os raios do sol para um único alvo, incendiando-o. Sakkas, um experimentador incansável, passou boa parte de sua carreira reconstruindo armas tecnológicas e dispositivos mecânicos da Grécia Antiga.
Ele decidiu pôr a teoria dos espelhos de Arquimedes à prova. Sagaz obteve sucesso em criar fogo usando uma bateria de escudos de metal polido. Mas ele decidiu dar um passo além com a ajuda da marinha grega. Finalmente, ele organizou sua grande experiência em novembro de 1973. Usou marinheiros da base naval de Balasca, no Pireu, deu-lhes 70 escudos muito bem polidos e disse para queimarem uma pequena réplica de um barco romano, feita com material autêntico da Roma antiga. Espantosamente, a experiência provou que o raio da morte de Arquimedes poderia ter funcionado. Então, talvez isso não seja só uma lenda. Em segundos, o barco começou a soltar fumaça e em alguns minutos estava reduzido a cinzas. Esta antiga tecnologia grega está sendo utilizada hoje por cientistas. Numa analogia incrível, cientistas do Colorado, nos Estados Unidos, criaram um grande forno solar experimental que funcionava exatamente com o mesmo princípio do raio da morte de Arquimedes. Ele focaliza centenas de pequenos espelhos num ponto central, que então aquece a uma temperatura de milhares de graus Celsius. Seu uso futuro inclui a produção em indústrias de alta tecnologia. Os antigos também conheciam outra grande fonte de energia vinda dos céus. Uma força tão impressionante e devastadora que achavam que vinham dos deuses. A eletricidade. Foram feitas descobertas no Egito, em Creta e na Grécia que sugerem que os antigos eram capazes de atrair raios para os seus templos. Parece que estavam cientes da força da eletricidade e perceberam que ela poderia ser atraída para a Terra por meio de barras condutoras. Os minoanos da Creta antiga, que viveram há mais de 3.500 anos, construíram pequenos templos em picos no alto das montanhas, com altos mastros em forma de lanças apontadas para o céu. Desenhos minoanos revelaram o uso de mastros que, se fossem de metal, poderiam ter atraído raios durante tempestades. O relâmpago teria tido intenso impacto religioso sobre as pessoas que adoravam os deuses. Ao atrair os raios, os sacerdotes poderiam ter causado grande impacto e atraído pessoas para o culto. O efeito deveria ter sido assombroso quando o raio caísse no meio de uma tempestade. Alguns especialistas acreditam que poderia haver um culto de adoradores do trovão que perceberam que, se atraíssem raios, poderiam atrair a tão necessária chuva. É interessante notar que os mastros na arte minoana tinham a mesma forma pontuda que os usados por Benjamin Franklin quando os reinventou em 1752, muitos séculos depois. No alto dos montes do Peloponeso, na Grécia Antiga, também foram encontrados antigos templos que os arqueólogos acreditam que podem ter sido posicionados para atrair raios. Contudo, os filósofos da Grécia Antiga também tentaram encontrar explicações mais científicas para o estranho fenômeno dos relâmpagos. Um filósofo de Mileto tentou explicar os raios. Ele deixa de lado a ideia de que Zeus os estivesse atirando e tenta dar uma explicação que envolve nuvens. E acho que, em parte, ele estava correto. Também há indícios de um templo no Egito que registra como mastros recobertos de cobre eram presos à entrada do templo de Édipo, construído em 212 a.C. Parece que os egípcios antigos sabiam que o cobre era um bom condutor. É um material que continuamos usando na fiação elétrica. As antigas sociedades que tentaram atrair raios demonstram algum conhecimento de seus poderes. Havia um outro tipo de eletricidade, menos dramático, porém igualmente importante, que os antigos também consideravam sagrada. O antigo povo micênico percebeu existir uma substância que parecia ter poderes mágicos. Era o lindo e precioso material chamado âmbar. O âmbar conseguia manter uma carga eletrostática. O professor Bill Cavanaugh está convencido de que o âmbar era valorizado pelos micênicos por suas propriedades eletrostáticas há 3.500 anos.
Um dos motivos de eles o valorizarem deve ter sido essa propriedade eletrostática. O material é capaz de fazer algo que pareça morto, inerte, voltar à vida, graças à eletricidade como a conhecemos hoje. Vou pegar este pedaço de âmbar e esfregar no meu casaco de lã. Isso deve acumular eletricidade estática e então vamos ver se atrai essa pena. Provavelmente isso parecia mágica para os micênicos, que devem ter percebido haver uma força estranha dentro do âmbar. É interessante que o nome grego para o âmbar é electron. Aqui na capital, Micenas, lindos artefatos de âmbar foram enterrados ao lado dos mais preciosos tesouros de ouro. Micenas parece ter sido o mais prestigiado de todos os centros gregos da Idade do Bronze. Ela se tornou muito importante por volta de 1700 ou 1800 a.C. E um dos sinais de seu grande prestígio são alguns funerais extremamente opulentos. Alguns dos objetos mais bonitos e luxuosos já encontrados na Grécia Antiga foram escavados em cemitérios em Micenas, incluindo uma máscara de ouro do rei Agamenon, que uma vez morou aqui. Grandes joias bálticas de âmbar foram encontradas, indicando que o âmbar tinha muito significado para os micênicos. Um mito grego sobre o deus Faetonte conta como ele foi atingido por um raio lançado por Zeus. No sofrimento, as lágrimas de suas irmãs transformaram-se em âmbar. Embora seja só uma história, talvez indique que os antigos ligavam a força do relâmpago à carga elétrica retida pelo âmbar. Mas será que os antigos teriam dado um passo a mais? Em um dos maiores enigmas do mundo antigo, há um sinal intrigante de que eles possam ter de fato gerado eletricidade. Parece uma informação infundada, porém um objeto notável foi encontrado em Bagdá, no Iraque, em 1936. Arqueólogos desenterraram uma tumba na cidade e encontraram um misterioso jarro mesopotâmico que se acredita datar de entre 250 antes e 250 depois de Cristo. Mas o que poderia ser esse jarro misterioso? A bateria de Bagdá é um pequeno jarro de argila com uma rolha de piche. Ele tem uma vareta de ferro atravessada no centro e está envolto num cilindro de cobre. Quando a jarra é enchida com algum tipo de eletrólito, como vinagre ou suco de uvas, o jarro produz um pouco mais que 1 volt de eletricidade. Esta é uma descoberta espantosa. Ela mostra que os antigos já haviam inventado a bateria 2000 anos atrás. Muitos não acreditam que esta poderia ser realmente uma bateria de 2000 anos. Mas a prova deixa evidente que ela poderia ter sido usada para criar uma carga elétrica. Esta é uma reprodução de um dos objetos mais enigmáticos que temos do mundo antigo. Este vaso de cerâmica foi encontrado nos subúrbios de Bagdá por volta de 1930. Quando pesquisado, descobriu-se que havia 2 pedaços de metal, um pedaço de tubo de cobre e no centro um pedaço de uma barra de ferro. Os 2 elementos metálicos produzem energia elétrica. Nem imaginávamos que naquela época primitiva a tecnologia fosse compreendida. E se estas forem de fato baterias, o que é uma das explicações possíveis, elas precederiam Galvani em 2000 anos. Mas será que esse artefato realmente funcionaria como bateria? Quando se compara a bateria de Bagdá com as primeiras baterias de apenas 120 anos, pode-se ver a semelhança. Elas também consistiam num pote contendo eletrodos positivo e negativo, separados por um fluido eletrolítico. Temos algumas baterias de meados do século XIX, como foram inventadas por um francês, Georges Leclanché, em 1867.
E elas consistem num jarro de vidro. Dentro há um vaso poroso e no meio dele corre uma barra de carvão, o terminal negativo. O polo positivo é esta vareta de zinco. Isso funcionava como a bateria de Bagdá, ou seja, gerava uma corrente de baixíssima voltagem. Então, se a bateria de Bagdá realmente funcionava pelo mesmo princípio que as modernas, ela conseguiria realmente gerar uma carga elétrica? Resolvemos tentar recriar a bateria de Bagdá, usando materiais tão parecidos com os originais quanto possível. Estamos usando tubos de cobre de encanamento doméstico, mas da mesma bitola. A vareta no centro, na verdade, é de aço, já que o ferro é difícil de conseguir hoje em dia. Mas com este vinagre, vamos ver se conseguimos gerar alguma voltagem com este artefato. A solução eletrolítica de vinagre permite um fluxo de íons entre os dois terminais que são atraídos pela polaridade um do outro, criando assim uma carga. A vareta de ferro age como terminal positivo e o tubo de cobre como negativo. Usando um pequeno alto-falante é possível ouvir a reação elétrica ocorrendo. Quando se liga um voltímetro à bateria, ele registra claramente uma carga elétrica de cerca de 1 volt. Há muitas teorias sobre em que esta fonte de energia elétrica pode ter sido usada, da medicina à religião. Contudo, ainda se questiona se chegou a ser usada para gerar energia. Todos gostamos de boas histórias, e a bateria de Bagdá é uma delas. Mas para mim, como arqueólogo, acho que não funciona. Eu diria que não era uma bateria para gerar eletricidade, mas parte de um conjunto de objetos rituais, embora ainda não saibamos todos os detalhes do ritual no qual possam ter sido usados. Mas ainda há outra teoria sobre o uso mais provável da bateria de Bagdá, e muitos especialistas acreditam nela. A bateria de Bagdá não gerava muita energia, talvez um pouco mais de 1 volt, mas isso seria o suficiente para recobrir prata com ouro. O que a bateria de Bagdá mostra é que a galvanoplastia é outra descoberta antiga. Pensa-se que a prática de galvanizar um metal por cima de outro seja uma invenção moderna. Mas com a bateria de Bagdá, talvez os antigos também tenham dominado essa arte. Como teste, esta moeda está sendo mergulhada numa solução de ouro ligada a 3 módulos de bateria de Bagdá, fazendo passar uma corrente elétrica por ela. O ouro da solução é atraído para a moeda e em poucos minutos ela está completamente dourada. A bateria de Bagdá parece demonstrar uma teoria notável, que as pessoas de milhares de anos atrás eram capazes de gerar pequenas quantidades de eletricidade. Quando se reflete sobre as impressionantes realizações técnicas do mundo antigo, da antiga Grécia, Roma e Mesopotâmia, muitas de suas invenções parecem notáveis e altamente sofisticadas. Sendo assim, não é exagero pensar que os povos antigos possam ter dado os primeiros passos na invenção de dispositivos elétricos. Há muitos inventos que gostamos de pensar que foram criados em tempos modernos. Porém, parece que os povos antigos já haviam avançado bastante no desenvolvimento de uma tecnologia que consideramos nossa. Os antigos perceberam que era possível explorar as forças da natureza de muitas formas e até criar máquinas automáticas. Mas se não fosse pelos escritos de Vitrúvio, saberíamos menos ainda sobre a tecnologia dos tempos antigos. Mesmo assim, tudo o que temos hoje são fragmentos de informações dando uma ideia do que os antigos eram capazes de fazer. À medida que encontramos mais desses fascinantes mecanismos, temos uma visão das descobertas impressionantes que foram feitas há milhares de anos. Muitas invenções ficaram perdidas por séculos, até serem reinventadas em tempos modernos. É intrigante imaginar que outras descobertas antigas ainda estão para ser reveladas.